agora e mais tarde à noite. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos concede, por esse momento aqui, com a igreja reunida e pelo privilégio de agora sermos confrontados, consolados, conduzidos através da exposição das Escrituras, pela instrumentalidade do teu servo. Obrigado por ele se dispor a estar aqui entre nós durante esses 2 dias. Louvamos ao Senhor por sua vida, pelo seu ministério, pelas incontáveis pessoas que têm sido edificadas e abençoadas pelo ministério desse irmão. Pedimos que o Senhor também abençoe e esteja com os irmãos que congregam ali na Igreja Batista do Jardim Botânico nesta hora. Que o Senhor dê a eles a tua graça e abençoe o pastor Jonas que está pregando ali. Nós assim oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Eu queria fazer 2 coisas antes da gente ler o texto, que será objeto da nossa reflexão. Primeiro, mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês, e digo isso com toda a sinceridade do meu coração. Espero que seja o primeiro de outros encontros, se Deus permitir, no futuro próximo. Quero ter o pastor Davi conosco, juntamente com sua família lá em nossa igreja. Então eu oro para que as igrejas continuem orando umas pelas outras. Os desafios são gigantescos, mas Deus é soberano e um planta, o outro rega, mas é Deus mesmo quem providencia o crescimento. Quero também pedir a vocês que orem em favor da nossa igreja. Nós temos muitos desafios ali. Uma das razões pelas quais eu me dispus, entendendo que essa era a vontade de Deus, a aceitar o desafio de pastorear a igreja do Jardim Botânico, é porque aquela região do Rio de Janeiro é um dos maiores campos missionários do Brasil. Nós não temos muitas igrejas, na verdade são poucas igrejas, pequenas, boa parte delas inexpressivas, e um contingente expressivo de pessoas que se opõem à fé cristã, uma região muito secularizada, em muitos aspectos similar, uma realidade similar à Europa. E nós estamos buscando fortalecer a igreja estava muito enfraquecida, éramos membros comungantes frequentando os cultos, uma média de 60 pessoas, à noite, menos do que isso, 20, 30 pessoas. E Deus tem sido gracioso nesses 2 últimos anos, tem nos abençoado, estamos muito encorajados a avançar e queremos, mais para frente, estamos orando por isso, já começar a sonhar com uma plantação de uma nova igreja na zona sul do Rio. Deus tem enviado pessoas, hoje nossa equipe lá, nós já estamos com 6 pessoas que compõem o trabalho e o ministério. Estou com mais 3 pastores e 3 seminaristas, um que vai ser ordenado ano que vem. Então Deus tem sido gracioso. Orem para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe. Estamos revitalizando a estrutura do prédio, estava muito ruim, arrumando a treliça para que a videira possa crescer. Agora em novembro nós vamos fazer o 2º Congresso JB, Ciência, Fé e Sociedade. Ano passado fizemos com o Dr. Marcos Erbeli, falando sobre o designer inteligente. Tivemos 200 pessoas frequentando o congresso. Agora em novembro teremos o pastor Jonas Madureira, falando sobre cosmovisão cristã. E na ocasião vamos lançar um livro, o livro do James Boyce, que foi fundador, um dos pais fundadores da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e o fundador do maior seminário batista dos Estados Unidos hoje, o Souther, que fica em Louisville, no Kentucky. Então, buscando trazer de volta toda essa belíssima tradição batista, ignorada, desconhecida. Então, estamos começando com um projeto de uma editora também. Então, tem várias frentes, os nossos recursos são limitados, a nossa força é pequena, mas os nossos olhos estão no Senhor. E se for para a glória dele, Ele mesmo fará essa obra florescer. Então, os irmãos, quando estiverem no Rio, teremos a alegria de recebê-los lá, ali no Jardim Botânico. Orem por nós, estaremos orando por vocês também. Eu peço a vocês que abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2.
2 Timóteo capítulo 2, lerei o verso 8. Ainda há pouco nós cantamos sobre o amado de nossa alma, Salvador, o preferido. É sobre Cristo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O texto é 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. A cidade de Roma, capital da Itália hoje, é uma cidade singular na história e há muitos lugares interessantes para visitar. As ruínas do antigo império, as antigas igrejas, raízes da fé cristã naquela cidade. Mas dos lugares que eu pude visitar, o que mais me impactou, via de regra, passa muito despercebido pelos turistas, que é um lugar chamado Prisão Marmetina, onde acredita-se que Paulo e Pedro ficaram presos, e há muitas evidências de que de fato eles ficaram ali. Tem um pórtico, você passa por ele, tem lá alguém do serviço da cidade orientando a entrada. É um lugar pequeno, naturalmente escuro, porque é numa fenda, numa rocha, você desce uns degraus. O lugar é úmido e no frio, no inverno extremamente frio. E quando eu entrei ali, fiquei pensando no apóstolo Paulo, naquela antessala da morte, escrevendo a sua última carta a uma pessoa que lhe era muito cara e preciosa, Timóteo. Essa segunda carta, dizia o reverendo Anne Lemur, que nós deveríamos sempre ler com lágrimas nos olhos, porque é o testamento último de um pai para um filho. Paulo teve vários relacionamentos, conexões variadas. Você pega, por exemplo, Romanos 16, ele cita lá 26 pessoas. Alguém já disse que Paulo menciona aproximadamente 100 pessoas nas suas cartas. Era um homem de conexões, não era o teólogo da Torre de Marfim, era um teólogo que estava entre as pessoas, era um pastor de almas. E das pessoas todas com as quais Paulo se relacionou, Timóteo era o mais próximo. Ele aparece na narrativa bíblica, lá em Atos, quando Paulo faz uma das suas viagens missionárias, a primeira, na região da Licaônia, sudeste da Turquia, hoje. Paulo chega a uma cidade chamada Derbe, Listra e Icônio. E naquela região, Paulo encontra um jovem, que a Bíblia diz, um jovem que era discípulo, e dele dava um bom testemunho à comunidade. Nós sabemos que ele era filho de uma judia, Eunice, a avó era Lloyd, e o pai, um pagão. Timóteo era meio judeu, meio pagão. Pois bem, Paulo então leva consigo aquele rapaz para suas viagens missionárias. Timóteo então cresce sendo instruído, mentoreado pelo próprio apóstolo Paulo. Timóteo tem um perfil que talvez um pastor hoje não chamasse para si tal pessoa para caminhar com ele. Ele era muito jovem. No primeiro encontro, Timóteo devia ter entre 14 e 18 anos no máximo. Ele era muito tímido, e Paulo menciona isso com certa frequência, da timidez dele, do espírito vacilante. Ele era enfermo, para o escândalo desses curandeiros em nome da fé. Ele era enfermo. Paulo chega a dar recomendações até de um remédio caseiro para ele, para cuidar dos problemas no estômago. E Timóteo está enfrentando vários problemas na igreja em Éfeso. Passados mais ou menos uns 15 anos, ele agora é um pastor da igreja em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, a principal cidade daquela região, capital política, econômica e religiosa. Timóteo tem problemas dentro da igreja. Há um ditado Yanomami que diz que cabelo branco não ouve cabelo preto. E alguns anciãos da igreja estavam se opondo a ele pelo fato de ser jovem e solteiro. Paulo diz, olha, ninguém despreza a tua mocidade, não é demérito ser jovem. No entanto, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, na fé, na esperança, no amor, na pureza. Ou seja, conquista as pessoas vivendo Cristo, vivendo no Evangelho. Então, Paulo escreveu a primeira carta e agora escreve esta última carta, e Timóteo parece estar enfrentando os mesmos problemas dentro e fora. Era um contexto de perseguição, uma igreja minoritária, marginalizada, vítima de preconceitos, estigmas,
e aquela não era uma cidade fácil, uma cidade cosmopolita, migrava para lá gente de várias partes do império, e o cristianismo era hostilizado. E a pergunta é, como é que Paulo, esse grande teólogo da igreja, o homem que escreveu 1/3 do Novo Testamento, encoraja pessoas abatidas? Como é que o apóstolo Paulo, esse experiente pastor, traz uma palavra de ânimo ao que está vivendo circunstâncias adversas? Essa passagem ela é muito instrutiva porque é um texto pastoral e de alta densidade teológica. Nós vivemos numa época em que, hoje em dia, os livros mais vendidos nas livrarias são livros de autoajuda. São livros que propõem ajudar os que vivem atribulados pelas mais variadas razões, sugerindo a elas que elas têm potencial, que elas podem, que elas devem buscar forças em si mesmas, que elas não devem se humilhar, que elas não devem olhar para baixo, mas que elas devem seguir em frente e ter um otimismo acima de tudo e de todos. Esse discurso bem antropocêntrico, centrado no homem, dizendo que ele pode, que ele é, que ele vai conseguir. 2 cenários extremamente distintos aqui. Paulo, numa prisão, com a sentença de morte. Ele está há algumas semanas, no máximo 2 ou 3 meses, segundo a tradição, de ter a espada do soldado romano arrancando a sua cabeça, literalmente. Ele está a quilômetro de distância, escrevendo essa carta a um jovem pastor que está vivendo dias difíceis. E todo esse parágrafo, do capítulo 2, dos versos 1 a 11, são as recomendações de um pastor a uma igreja, e em particular a um jovem pastor em dificuldade. E observe como começa o parágrafo. A ideia está toda no parágrafo. Se você manter a sua Bíblia aberta, observe o verso 1. Tu, pois, filho meu, lembra? Timóteo é a pessoa mais próxima de Paulo. Ele chama de filho na fé, de amigo, próximo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esta é uma bandeira que todos, sem distinção, todos os reformadores levantaram. O melhor antídoto para a alma abatida é apegar-se a Cristo e na graça que reside em Cristo. E é o que Paulo faz aqui. Fortifica-te, fortalece-te na graça. E essa graça tem residência, ela está em Cristo. Cristo é a própria encarnação da graça, amor aos que não merecem. Então ele começa esse parágrafo falando sobre a necessidade de buscar força em Cristo e em sua graça. E ele prossegue usando 3 metáforas de encorajamento. Ele diz para Timóteo: olha, nenhum soldado dedicado se embaraça nos negócios da vida civil. Você foi arregimentado, você está no fronte, você está na batalha. Você não foi chamado para um passeio no parque, mas para uma guerra, para uma batalha. Seja dedicado, seja diligente, não permita ser extraviado, entretido por coisas secundárias. Traz à sua memória que você está numa batalha, você é um soldado, Timóteo. Ele diz mais, você é um atleta, deve ser disciplinado. Nenhum atleta será coroado se não competir segundo as normas. Tem que haver disciplina, uma palavra que foi abolida do nosso vocabulário. A disciplina é libertadora. Timóteo, seja disciplinado. Assim como existem exercícios físicos, há exercícios espirituais. Seja diligente, dedicado, disciplinado na dinâmica e na jornada da vida cristã. E ele usa uma terceira metáfora do agricultor paciente. Timóteo, o agricultor, ele é o primeiro a desfrutar dos frutos, mas há um intervalo entre o plantio e a colheita. Pastorear a igreja não é cuidar de gado. Há processos. Crescimento é uma metáfora biológica, não é aritmética. Demanda tempo, paciência, perseverança, lágrima, até que os frutos venham. Seja paciente, é o que Paulo está dizendo para ele. Então ele vem numa série de encorajamentos, até que ele chega no clímax, que é o verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E a pergunta que este verso impõe é a seguinte: será que Timóteo havia se esquecido de Cristo? É possível a um cristão, a uma igreja, esquecer-se de Cristo?
O que é que Paulo quis dizer ao afirmar: lembra-te de Jesus Cristo? Uma das mais eficazes maneiras da gente estudar a Bíblia é dialogar com o texto, fazer perguntas ao texto. Esse texto impõe essa pergunta: o que é que Paulo quis dizer ao afirmar aquele pastor que havia dado inúmeras provas de que de fato era um cristão, alguém discípulo de Cristo, convertido à fé? Lembra-te de Jesus Cristo. O verbo lembrar aqui é muito interessante. Observe que na língua portuguesa nós temos algumas palavras de origem grega, e mesmo as palavras foram mantidas no grego, nós conhecemos. Se eu perguntasse aos seus irmãos, o que significa amnésia? Qual seria a resposta? Esquecimento. Amnésia é uma palavra grega. A palavra que Paulo usa aqui é o antônimo, é o contrário, anamnese. Anamnese significa ativar a memória. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, as tuas lutas, as tuas adversidades, os problemas pelos quais você tem passado, embaçaram a tua visão, enfraqueceram a tua memória, mas como apóstolo de Cristo, eu chamo e te exorto: lembra-te de quem é Jesus Cristo. E esta é a maior necessidade da igreja evangélica hoje, trazer à memória quem é Cristo. Boa parte das pessoas que abraçam a fé com sinceridade e em verdade, num decurso do tempo, parece que pelas circunstâncias, sua memória vai sendo enfraquecida, os problemas vão se agigantando e vão se esquecendo de quem é Cristo, a identidade e a missão de Cristo. E aquele pastor, grande teólogo da igreja, dá para nós uma grande orientação aqui, um modelo. Encorajamos pessoas abatidas, trazendo à memória delas quem é Cristo. Não é olhar para você, é olhar para Cristo, trazer à memória quem é Cristo. Pois bem, e ele vai fazer duas grandes afirmações sobre a pessoa de Cristo, sobre a natureza de Cristo, que tem desdobramentos. E o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui não é nenhuma novidade, mas eu quero fazer no sentido de trazer à nossa memória a identidade de nosso Salvador, o fundamento da nossa fé, o fundamento da igreja, Cristo, o amado de nossa alma. Há duas coisas que Paulo vai fazer aqui, duas grandes afirmações. Primeiro ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Para o apóstolo Paulo, encarcerado e na antessala da morte, Cristo é o vitorioso, o ressurreto. O túmulo está vazio. Não há nada mais saudável para aquecer o nosso coração, como numa manhã de domingo como essa, trazer a memória que lá em Jerusalém, o túmulo está vazio, mas o trono ocupado, ele reina, ele vive. E quando esta verdade não apenas está na mente, mas desce ao coração, por mais adversa que seja a circunstância, nós não somos destruídos, porque nós sabemos que o nosso Cristo vivo reina. Timóteo deveria trazer a memória disso. Quem está no comando não é Nero, que me sentenciou à morte. Quem está no comando não é o governador da Ásia Menor. Quem está no comando não são os judeus que estão tiranizando e perseguindo os cristãos em Éfeso. Quem está no comando é o Cristo ressurreto. E essa afirmação, ressurreto dentre os mortos, tem pelo menos 3 desdobramentos, 3 pressupostos. Primeiro, ele morreu por nossos pecados. Ora, se eu afirmo que Cristo é o ressurreto, eu estou aceitando, reconhecendo que ele morreu. E morreu por nossos pecados. Veja, por exemplo, 1 Coríntios, quando Paulo apresenta aquele credo antigo. A palavra credo é uma palavra preciosa na nossa tradição. Entregar o que recebemos. Esse é o conceito de credo. E Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu estou transmitindo o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aos coríntios: eu não adicionei nem subtraí, meus amigos, eu apenas transmiti, a mensagem não é minha, eu sou mensageiro, a mensagem vem do alto, e a mensagem é esta: ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. De fato ele morreu por nossos pecados.
Qual é o nosso maior problema? Nós às vezes agigantamos problemas pequenos. De fato, podemos e às vezes passamos por problemas gigantes. Você recebe um laudo médico, com diagnóstico humanamente intransponível. Aquilo é um problema real, gigante, que afeta a nossa alma. Somos humanos, não somos estoicos. No entanto, o nosso maior problema, efetivamente, é o pecado. O pecado é a causa primária de todas as mazelas que afetam o nosso mundo. E a boa notícia para nós é que esse grande problema que não podíamos resolver, foi resolvido pelo Verbo eterno que se fez gente. Ele nasceu para morrer, e Ele morreu a nossa morte, venceu o adversário de nossas almas, venceu o inferno, venceu a morte, venceu o pecado. Portanto, por mais adversa que seja a circunstância, saber que Cristo é o ressurreto e que Ele suplantou o nosso principal problema, isso traz ânimo e encorajamento para o coração. Razão pela qual precisamos meditar sobre a mensagem da cruz, coração do Evangelho. Um autor chamado Forsyth, ele disse: Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que Ele fez aí. Cristo, repito, é para nós justamente o que a cruz o é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. A cruz é o coração do Evangelho. Eu fico muito impressionado quando vejo, de modo muito frequente, cristãos, repito, sinceros, verdadeiros, comprometidos, mas com a compreensão deficiente, estigmatizando, repudiando e alguns até mesmo perseguindo os símbolos da nossa fé. A cruz é o símbolo da nossa fé, o símbolo supremo. Não pertence à igreja romana, pertence ao povo de Deus. Naquela cruz, a justiça e a paz se beijaram. Deus fez justiça, não exime de culpas o vil pecador, mas oferece, propôs o próprio Filho como propiciação por nossos pecados, de modo que a cruz é a maneira justa de Deus justificar o injusto. Ele faz justiça sentenciando a Cristo em nosso lugar e sela a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Romanos 5, verso 1, de modo que a cruz é a coisa mais expressiva sobre a nossa fé. Se você não compreender a cruz, você não compreendeu o Evangelho. Boa parte das pessoas tem uma visão, repito, paganizada do cristianismo. A obra redentora de Jesus não diz respeito ao que devemos fazer para ser salvo, é o que Ele fez de modo suficiente, definitivo, cabal para a nossa redenção. Veja, por exemplo, período da Páscoa, é comum a exibição de vídeos, filmes sobre a paixão de Cristo, sofrimento do Senhor. Por exemplo, aquele filme do Mel Gibson, que fez um grande sucesso, e à época houve um debate sobre se de fato havia necessidade de toda aquelas imagens da tortura física, dos golpes tão violentos que ali o personagem representou. E algumas pessoas olham para esses filmes e algumas, ainda que não verbalizem, dizem assim: poxa, que pena, por que fizeram isso com ele? Não precisava. No dia em que você sentir pena de Cristo, sua situação está complicada. Tente imaginar Lucas, São Lucas o evangelista. Ele diz que quando Jesus estava com a cruz sobre as costas, a caminho do Calvário, depois de uma noite terrível, pressão psicológica, torturas cruciantes, esgotado física e emocionalmente, carregando pelas ruas de Jerusalém, sendo ultrajado, humilhado, ele então tomba, cai nas ruas de Jerusalém. Um grupo de mulheres batem no peito e começam a chorar, lamentar o que está acontecendo. E Lucas diz que ele recupera as energias, olha para aquelas mulheres e diz assim: filhas de Sião, não chorem por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Em outras palavras, vocês estão com pena de mim? A cruz é a glória de Cristo. A cruz não é a derrota do Senhor. Ele não foi a revelia aquela cruz. A cruz não é um acidente. A cruz foi planejada antes da fundação do mundo, de uma maneira que transcende a nossa capacidade de compreensão.
No Getsemane, Pedro, cheio de si, numa tentativa presunçosa de supostamente defender a Cristo, levanta a espada para defender o Senhor e acerta a orelha de Malco, soldado. Pedro era pescador, não era militar. Ele tentou acertar a cabeça, acertou a orelha. Cristo então resolve o problema e diz para Pedro: Pedro, guarda a espada, guarda a tua espada. Poderia pedir ao meu pai 12 legiões de anjos, e eles viriam em meu socorro. Eu não estou aqui contra a minha vontade, eu já orei: Pai, se possível, passa de meu cálice. No entanto, que não seja a minha, mas a tua vontade. Não havia outra maneira de redimir pecadores, senão por meio do sacrifício de um único ser, divino e humano, nosso único e bendito Salvador, Jesus Cristo. No pretório, Pilatos então diz para Jesus, depois que ele estava totalmente emudecido, como uma ovelha muda no matadouro: homem, abre a tua boca, faz a tua defesa. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou te mandar para a cruz? E então, pela primeira vez, Jesus abre a boca e diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fosse dada. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele escolheu morrer a nossa morte. Aquela cruz, então ele vai sendo levado por amor a nós, até aquela cruz. E então naquela cruz ele morre por nossos pecados, cumprindo assim esse plano redentivo maravilhoso, que deveria aquecer nossos corações, nos colocar nas pontas dos pés, em louvor ao amado de nossa alma. Ou como disse alguém, não foi Pilatos por covardia, não foi Judas por ganância, nem Pedro por omissão, não foram os judeus por inveja. A causa primária da morte de Cristo foi o amor do Pai. O Pai o entregou por nós. Esse é o encorajamento que devemos receber quando estamos vivendo nos vales sombrios. Então o primeiro pressuposto é este: Ele morreu por nossos pecados. Segundo, Ele está vivo e presente. Aquele que foi morto por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Pedro, quando pregou seu primeiro sermão, depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele com autoridade olha para aquela audiência majoritariamente judaica e diz assim: vocês mataram, crucificando por mãos de iníquos, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O túmulo está vazio. Esse é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. A pessoa responsável pela minha conversão, aos 14 anos, foi a minha mãe. Eu tive uma experiência muito especial, pela qual sou grato a Deus. Então eu cresci vendo duas coisas: a vida piedosa de minha mãe, e ela sempre falando do Evangelho, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Há 2 ou 3 anos atrás, estávamos em Jerusalém, e nós entramos no túmulo vazio, e estávamos ali orando, agradecendo a Deus, pela boa notícia do Evangelho. Ele morreu a nossa morte, e ressuscitou para a nossa justificação. O túmulo está vazio, Cristo vive, Ele reina. Esse é o fundamento da nossa esperança. Nós não servimos a um Cristo projetado por nossas mentes caídas. Nós devemos recuperar o conceito bíblico de Cristo. Quem é Cristo? A identidade de Cristo. Ele disse: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. Não é o Cristo projetado pelas nossas ideias equivocadas, mas o Cristo revelado na palavra bendita do Senhor. E saber que Ele está vivo, saber que Ele está conosco, traz grande conforto ao coração. Um amigo meu esteve no Haiti 3 meses após aquele desastre, milhares de pessoas mortas por conta daquele terremoto, todos os prédios do país tombaram, uma calamidade total. E quando ele chegou lá, ainda havia corpos por sepultar, o cheiro da morte estava no ambiente. Então ele foi com mais 2 pastores, o capelão e alguns oficiais da ONU, num barracão onde seria servido uma refeição
para um grupo de pessoas. E quando ele entrou, ele olhou aquele cenário de horror. Crianças sem pais, pais sem filhos, as famílias enlutadas, esperando uma refeição que provavelmente seria a única do dia. E quando ele olha aquilo, ele diz: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E quando ele está observando aquilo e preparando para oferecer as refeições, uma senhora se coloca de pé e começa a canção, e todos acompanham a canção. Ela está cantando em francês, a língua daquele país. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado. Portanto, mesmo estando absolutamente no mais sombrio dos vales, enlutados, empobrecidos, esmagados pelas circunstâncias, sem nenhuma expectativa do ponto de vista humano, o cristão pode colocar-se de pé e dizer: há esperança, Ele vive, Ele reina, Ele é soberano, e Ele me ama, e a prova disso é que Ele escolheu morrer na cruz por mim. Sempre que o adversário de nossas almas sugerir que você não é amado, lembre-se de Cristo naquela cruz. É a maior prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo João teve uma experiência extraordinária na ilha de Patmos. Ele está isolado numa prisão penal romana, onde ele tem aquela revelação, o Apocalipse. E no capítulo 1, há uma descrição de Cristo que é uma coisa belíssima. A descrição que é feita de Cristo, em Apocalipse 1. E João faz a seguinte declaração: quando o vi, João viu o Cristo ressurreto. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Tal impacto da refulgência, da glória do Cristo ressurreto. Agora veja a condescendência do Cristo soberano. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, a mão da autoridade, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que encorajamento extraordinário, ter essa experiência do Cristo ressurreto ao nosso lado, dizendo: não temas. João, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está passando, mas ouça, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Encorajamento é isso, não é palavra frívola, falsas promessas, balela, não é autoajuda, é socorro que vem dos céus, do Cristo ressurreto, que usa os meios mais extraordinários para confortar os seus servos em momentos aflitivos. Terceiro pressuposto dessa expressão, ressuscitado de entre os mortos, Ele é Deus. O Cristo que morreu a nossa morte e ressuscitou é Deus. Martin Lloyd Jones, certa vez pregando um poderoso sermão na capela de Westminster, ele disse com muita segurança e propriedade que a prova definitiva de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e deu autenticidade, reconheceu a sua divindade, é o fato de ter Cristo ressuscitado. Então, ao levantar Cristo dos mortos, pela ação do seu Santo Espírito, Deus está dizendo: eu aceito o sacrifício, e tornando público o fato de que o Cristo morto é divino, plenamente Deus. Basta observar o prólogo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é um ponto fundamental, uma doutrina basilar da nossa fé. Nós não podemos ter comunhão com quem nega a plena divindade de Cristo. Há assuntos periféricos, que são irrelevantes, que não devem ser objeto de debate. Nosso tempo é curto e precioso para gastar com coisas frívolas. Agora, se alguém suspeitar, colocar em suspeição, em dúvida, a divindade de Cristo, fica também sob suspeita a autenticidade da fé dessa pessoa, porque Cristo é plenamente divino, e se nós não reconhecermos isso,
como é que pode ser a nossa salvação? Observe que certa vez, discutindo com os judeus, com os fariseus do seu tempo, eles já impacientes disseram para Jesus: homem, fala abertamente se tu és o Messias. E Cristo então disse: eu já disse que sou, mas vocês não creram porque não são das minhas ovelhas. Crer é dom, a fé não é de todos. Vocês não creram porque não são das minhas ovelhas. E aí a conversa prossegue. Aí Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ora, que absurdo, você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o teu dia? Eu suponho que Jesus Cristo deve ter feito até mesmo um sorriso. Antes que Abraão existisse, eu sou. E se vocês não acreditarem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em outras palavras, a divindade de Cristo é essencial para a redenção. Um ser humano não pode redimir, só Deus pode redimir. E aquele homem ali, naquela cruz, é plenamente divino e plenamente humano, como nós veremos. Portanto, devemos reafirmar isso, a plena divindade de nosso Senhor. Quando o chamado modernismo, que depois passou a ser chamado de liberalismo teológico, que nasce na Alemanha, pós-era iluminista, ganha força e começa a espalhar pela Europa e danificar, prejudicar e, em certo sentido, até arrasar muitas igrejas. O debate chegou na Inglaterra, e na Inglaterra, embora haja muitas igrejas independentes, confessionais, a igreja do Estado é a igreja anglicana, que também nasceu no século XVI. Uma igreja diferente em muitos aspectos. E quando os debates chegam no parlamento, porque se é um assunto de Estado, a igreja está vinculada ao Estado, então foi debatido no parlamento inglês, em Westminster. E então está se debatendo, ele é mesmo Deus? Não é Deus? Isso entre os deputados. Então Charles Chamberlain se coloca de pé e diz: olha, eu queria dizer uma coisa a vocês, meus amigos parlamentares. Se o nosso estimado poeta William Shakespeare entrasse por essas portas, nós todos, sem exceção, ficaríamos em pé e saudaríamos com entusiasmo este grande britânico que estruturou a língua inglesa. Agora, se Jesus Cristo entrar por essas portas e pudermos vê-lo face a face, nós iremos cair prostrados e dizer como Tomé: Rei meu e Deus meu. Eis a diferença. Não é qualquer um, ele é divino. E ai de nós, se dermos um passo em direção contrária. Portanto, devemos reconhecer que na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana, nós confessamos a plena divindade de Jesus Cristo. E no Brasil, embora não façam publicamente, por variadas razões, há muitos pregadores que não creem, e alguns até que dizem não ter relevância a divindade de Cristo, mas eu quero dizer em nome dele, na manhã de hoje, que você só pode ser salvo por um Cristo que é plenamente divino, e ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bem, depois de afirmar que Cristo é o ressurreto dentre os mortos, tem outra expressão interessante no texto. Ele diz mais, observe na sua Bíblia: descendente de Davi. E aqui vejam a pedagogia do grande apóstolo Paulo. Se a expressão ressuscitado dentre os mortos aponta para a divindade de Cristo, a expressão descendente de Davi aponta para a humanidade de Cristo. Quem é Jesus? E aqui uma matéria caríssima para nós cristãos. Nós cremos em um único Deus, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Nós somos monoteístas trinitários. E a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, o Logos eterno, em algum momento, ou na verdade, naquilo que Paulo chama da plenitude dos tempos, deixou sua glória e veio a este mundo, tornou-se humano, como eu e você. Já parou para pensar nisso? Que o Cristo, que é divino, plenamente divino, é também plenamente humano. Esse é um mistério da nossa fé.
essa união hipostática, a união das duas naturezas numa única pessoa, plenamente divino, plenamente humano. E o que Paulo vai afirmar aqui, sobre Cristo, descendente de Davi, está apontando para isso, para a sua humanidade, que também tem pressupostos, que também tem desdobramentos. Há um versículo no livro de Apocalipse, só aparece aqui em toda a Bíblia, que é muito interessante. Se eu perguntasse aos irmãos, vocês já ouviram a expressão raiz de Davi? Sim. É uma expressão messiânica no Antigo Testamento, raiz de Davi. Raiz de Davi. Agora, no livro de Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, ele usa a expressão, observe como há uma consistência, uma harmonia, um fio condutor, uma linha melódica na Escritura. Apocalipse 22, verso 16 diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. E aqui Jesus está afirmando as suas duas naturezas nessas expressões proféticas. Raiz de Davi e geração de Davi. Raiz de Davi, porque ele é a origem de Davi. Assim como Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Davi existisse, eu sou. Ele é a geração de Davi, ele é a origem de Davi. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o agente de toda a criação, ele é o eterno, ele é o alfa, de modo que ele é anterior a Davi, ele é o eterno. Mas ao mesmo tempo, ele é a geração de Davi, porque segundo a carne há uma linha, ele é judeu, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Deus, quando planejou a salvação da humanidade, Deus determinou soberanamente que a raiz, através da qual esse Redentor viria, quando ele fez a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse pacto vai sendo renovado, e da família de Davi descenderia o Cristo, o Messias, de modo que essa expressão, raiz e geração de Davi, está apontando para a plena divindade e plena humanidade de Jesus. E o que isso significa? Primeiro desdobramento, plenamente humano. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo que se fez carne. Vez por outra, dando aula de sistemática, eu pergunto aos alunos: vocês creem mesmo que Cristo tem uma natureza igual à nossa, plenamente humano? Nós afirmamos que Jesus Cristo é Deus, mas nós temos às vezes, ainda que não verbalizemos, uma ideia também gnóstica de achar que ele não é totalmente humano, talvez tenha aparência humana, mas observe que a Bíblia diz: ele é igual a você, vírgula, exceto em pecado. Plenamente humano. Que mistério. O livro de Mateus começa: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Humano. O Natal está se aproximando. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é apenas uma tradição, que não é ruim necessariamente. Mas o fato é que ele nasceu. O eterno entra na história, ele nasce. Ele é gestado no útero de uma judia, pela obra do Espírito Santo, essa concepção virginal, ele nasce. Há uma história, ele entra na história humana. Muito recentemente foi completado aí o aniversário da ida do homem à lua, em 69, portanto, uma data singular. E eu lembrei de um sermão do Billy Graham, quando ele disse, na ocasião, não fazendo críticas à expedição à Lua, muito pelo contrário, ele até frequentava, quando convidado à NASA, mas ele disse: olha, o maior feito da história não foi o homem ter ido à Lua, foi Deus ter vindo à Terra. Que mistério! O verbo se fazendo carne, habitando entre nós. Extraordinário. Recomendo a vocês a leitura de Santo Agostinho, um dos maiores homens de toda a história, escritor. Comecem por Confissões, a primeira autobiografia da história, um livro de orações que aquece o coração, que nos quebranta,
que nos torna mais afeiçoados a Cristo, que nos inclina a maior devoção e piedade. Agostinho, nessa obra Confissões, ele faz um poema sobre a encarnação, que é uma coisa linda. Vou ler para vocês um extrato. O Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado na sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser feito ferido, para que a vida pudesse morrer. Eu digo sempre lá na igreja, o Natal é o prelúdio do Calvário. Ele nasceu para morrer. E ai de nós, se ele não tivesse morrido. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. Ele foi abandonado naquela cruz pelo próprio Deus, para que fôssemos aceitos. A única maneira de redimir pecadores foi através da cruz de Cristo. Ali, o homem Deus, depondo a própria vida em favor de pessoas como eu e você, amando, apesar de não ser amado, porque Ele nos amou primeiro, amou quando ainda éramos pecadores rebeldes. Louvado seja o seu nome. Segundo, Jesus é cheio de compaixão, Ele conhece as dores humanas. Afirmar que Ele é plenamente humano, aponta para isso também. Não é o Deus distante, que conhece a nossa dor por ser onisciente. Ora, Deus conhece todas as coisas, ponto pacífico. Mas o que nos impressiona e nos encoraja na prática da oração, por exemplo, é que quando passamos por adversidades e as apresentamos diante dele, Cristo pode dizer: eu sei o que você está passando, sabe por experimentá-las. A única situação que Cristo não experimentou foi pecado, mas as adversidades naturais da natureza humana, Ele as experimentou. Por exemplo, alguém aqui já se sentiu abandonado? Ele sabe o que é ser abandonado. Alguém aqui já foi traído pelo melhor amigo? Ele já foi traído. Alguém aqui passou por problemas na família? Ele passou por isso. Os irmãos todos, nenhum deles creram em Jesus antes da sua morte e ressurreição. Alguns deles, inclusive Maria, em um momento de fraqueza, foram para Cafarnaum para segurá-lo, porque estavam afirmando que ele estava fora de si. Problemas na família. Alguém que já se sentiu ofendido, humilhado, todas as experiências, ele pode dizer: eu sei o que você está passando. Razão pela qual a belíssima obra aos Hebreus, carta, o autor diz assim no capítulo 4, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Louvado seja Deus. Fico lembrando do apóstolo Paulo, porque eu tenho um grande apreço. Paulo amava os judeus. Ele chega a fazer uma afirmação muito, eu diria, até tenebrosa, quando ele diz que preferiria ser amaldiçoado e ver os seus compatriotas salvos. Tanto amor que ele tinha pelo povo judeu. E no regresso, a última viagem missionária, a terceira, Paulo chega com Tito à cidade de Jerusalém, à época da Páscoa. Ele já havia sido orientado em Antioquia da Síria, por Ágabo, o profeta: não vá porque você vai ser preso. E Paulo disse: olha, eu estou pronto para ser preso e até morrer pelo Senhor, eu vou a Jerusalém, vou levar os donativos para os pobres da Judéia. E ele chega, e ele é acusado pelos judeus quando reconhecem o apóstolo Paulo, judeus que estavam em outros lugares do mundo, que era uma festa da Páscoa, então tinha judeus de vários lugares. Esse é o apóstolo Paulo, o tal Paulo, que está pregando o caminho por aí, pervertendo a nossa fé, e agora ele introduziu um pagão no pátio, Tito, que era um pagão, de fato, um grego, e começam a acusar o apóstolo Paulo, aquele tumulto para matá-lo. E aí Paulo, os soldados romanos seguram o apóstolo Paulo,
Paulo pede a palavra e começa a falar para eles: olha, eu não estou pervertendo a nossa fé. E Paulo fala com o coração quebrantado: eu não estou pervertendo a nossa fé, eu respeito a nossa fé, eu amo vocês. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: eu não violei o templo, muito pelo contrário. A fé em Cristo não é a abolição das nossas tradições, é o clímax dela. E Paulo começa a defender a Cristo, eles começam a falar mais alto que Paulo e pedir a morte de Paulo, traidor. E aí Lisânias, o centurião romano, percebendo o cenário, pega o apóstolo Paulo, e Paulo diz: olha, eu sou romano, e coloca na prisão. Um sobrinho de Paulo tem uma informação privilegiada, entra e diz: olha, estão planejando te matar aí na cadeia. Paulo então comunica às autoridades, ele é escoltado por mais de 200 homens, de Jerusalém até Cesareia Marítima, capital administrativa do império. E naquela primeira noite, eu fico imaginando como estava o coração daquele homem, devastado. Tente imaginar isso. Não há dor mais terrível do que a dor da rejeição, a dor de saber testificar que você não é amado, é rejeitado. E Paulo foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. E aí está triste, abatido naquela cadeia, e o texto vai dizer que o Senhor Jesus apareceu para ele naquela noite. Lucas registra isso, que o Senhor aparece para Paulo e diz assim, primeiras palavras de Jesus: coragem. Da mesma maneira que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você dê testemunho em Roma. Em outras palavras, não é o ponto final, não é o fim da linha. Eu estou com você, vamos até o fim. O Cristo está conosco. Quando você está batido por uma circunstância, desanimado, quando a igreja está passando por momentos adversos, o Senhor vem ao encontro dela e diz: coragem. Não é o ponto final. Vamos em frente. Deixa eu ler para vocês uma poesia de Bach. Graças ao teu cativeiro, ó Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesses aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Graças a Deus, porque Ele aceitou morrer em nosso lugar. Caminhando para o final, Ele foi humilhado, mas também foi exaltado. Filipenses 2, 8 a 9 diz que Ele humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O que significa isso? Tente imaginar, Timóteo, embora tivesse um pai pagão, foi criado, catequizado, instruído na fé judaica. Ele sabia de Davi. E qual é o ideário geral do judeu sobre Davi? Antes de ascender ao trono, Davi tinha uma origem simples, humilde. O Senhor o abençoou. Ele foi duramente perseguido por Saul. Portanto, antes do trono, ele passou por humilhações. Antes da glória, Davi também passou por cruzes. De modo que quando Paulo está dizendo para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, antes de Cristo ser coroado em glória, ele foi humilhado. E também humilhou-se até a morte, morte de cruz. Portanto, Timóteo, não é aqui que seremos coroados, é na glória. Portanto, seja perseverante. Às vezes nós queremos, como dizia Lutero, a glória, mas não queremos a cruz. Nós não estamos num parque de diversões. Deste lado da existência, adversidades sobrevirão. No mundo tereis aflições, disse o nosso Senhor. E aí ele encerra os versos 11 a 13, que eu vou apenas ler por conta do tempo. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Minha recomendação pastoral aos irmãos: lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Que Deus nos abençoe.